Saudações, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia. Tudo bom? Professor, o senhor pediu para a gente lembrar na sexta, para te lembrar hoje, antes de começar a aula, você falou que ele queria comentar sobre as monitorias, plantão de dúvidas, essas coisas. Boa, perfeito. Deixa eu ver como é que a gente faz isso daí. É, vamos ver aqui. Eu já tento ver até de usar talvez um negócio de pesquisa aqui do Zoom. Professor, Oi, só uma perguntinha. Aquela lista 1 vai ter gabarito? ela vai ter gabarito mais para frente. Quando a gente já estiver falando da lista 2, aí aparece o gabarito da lista 1. Tá ok, perfeito. Então, olha só, pessoal, sobre os horários da monitoria, deixa eu dizer o seguinte. Eu acho que eu sempre tenho a tendência a fazer um horário que não seja tipo do almoço ou do jantar, assim, porque aí pega exatamente nos horários que vocês não têm aula, porque senão é impossível agradar todo mundo, porque cada um tem um calendário, né, um horário de aulas diferentes, então eu sempre pego um horário que é tipo assim, por exemplo, da 1 às 2h30, ou das 6 às 7h30, alguma coisa assim, tá? Então, vamos lançar aqui, eu vou tentar lançar essa pesquisa aqui. Vamos primeiro definir quais são os melhores horários. Eu acho que o que a gente pode fazer 2 horários por semana, tá? Um deles na hora do almoço, outro na hora do jantar. O que vocês acham? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Vamos lançar esse negócio aqui. Então, vocês devem ter recebido aí o negócio da pesquisa. Oi, Marina, isso, é sobre o horário da monitoria. Que dia que você prefere? Então, Mariana, a ideia é essa, ou seja, vai ser, sei lá, das 18 às 19h30, por exemplo. E aí, quem tiver aula às 19 sai antes, mas eu coloco às 18 exatamente que é um horário que não tem aula. Então, beleza, pessoal, olha só. Quarta e quinta ganharam. Isso, por enquanto só o dia da semana, Beatriz, exatamente. Então, ó, quarta e quinta ganharam disparado. O problema é que eu acho que não adianta fazer uma monitoria na quarta e uma na quinta. Ou eu faço na quarta... Não, tudo bem, vai. Quarta no almoço, quinta à noite, que tal? Tá, então deixa eu até anotar aqui, para não esquecer. Maravilha, gente. Então, bora lá. Vamos começar a aula, então. Vai ser às 13, Thiago. Provavelmente às 13. Vou ver direitinho. Vou ver depois do meu calendário, mas provavelmente às 13. Das 13 às 14h30, alguma coisa assim. Muito bem, pessoal. Então, bora lá. Olha só. A gente estava, na última aula, discutindo, né, introduzindo a noção de cinemática
vetorial. Então, o que a gente estava falando é que, para descrever a trajetória de uma partícula no espaço, a gente tem que especificar as 3 coordenadas, né? X, Y e Z. E aí, essa trajetória, então, que vai ser uma curva assim no espaço, né? Cada ponto dessa trajetória vai ser descrito por um vetor R de t. Né? Então, esse R de t, perdão, esse R de t, ele é um vetor que ele vai dar as coordenadas x de t, y de t, z de t. Ou seja, a ideia é que, para a gente especificar o movimento de uma partícula pontual, né, a gente precisa especificar 3 coordenadas em função do tempo. Tá? E eu tinha terminado a última aula, discutindo essa figura aqui, que eu queria retomar, né, que ilustrava o fato de que tem várias situações, né, práticas que a gente encontra que dá para simplificar essa descrição. Então, sei lá, no caso da queda livre, por exemplo, a gente tem 2 coordenadas fixas e uma coordenada se movendo. Mesma coisa se tem uma motocicleta aqui andando em uma dimensão. No movimento circular, por exemplo, imagina que você tem a órbita de um planeta, alguma coisa assim, em geral a gente tem 2 coordenadas. Claro, aqui eu escrevi Y e Z, mas a gente também podia ter escrito X e Y. Então, nesse caso, muitas vezes, a gente representa os vetores só com 2 componentes, né? Por exemplo, assim ou assim, tanto faz. A escolha se é Z ou se é Y é uma questão de gosto, né? Mas, em casos como esse, a gente, por exemplo, escreve o vetor como tendo 2 componentes só. Mas isso é por praticidade. O que é fundamental que vocês nunca esqueçam é que o universo é 3D e, portanto, sempre tem 3 coordenadas em jogo aí. Às vezes, a descrição efetiva acaba envolvendo só 2 coordenadas ou só uma coordenada, mas isso é só uma simplificação daquele problema específico, né? Não é uma propriedade geral ou alguma coisa geral da natureza, tá? Então, todo o formalismo da mecânica que a gente vai desenvolver nesse semestre vai usar essa noção do vetor geral como uma coisa que tem 3 componentes. Ok? Então, vamos falar agora um pouco sobre as propriedades dos vetores, né? Então, propriedades. Então, dado um vetor, a primeira coisa que a gente define é o seu módulo ou magnitude. Então, para descrever isso daí, o que é o módulo de um vetor? O módulo de um vetor a gente vai chamar de R, ou a gente também vai chamar de R, uma barrinha assim. Tá? Ou às vezes a gente também chama de, coloca 2 barrinhas assim, tem gente que gosta de colocar 2 barrinhas. Isso daqui nada mais é do que a raiz quadrada das componentes aqui. Tá? Então, o módulo de um vetor é um número, tá? Que é essencialmente a soma quadrática aqui das componentes. Tá? Então, a ideia, para ilustrar isso daí, né? Suponha que a gente está aqui em 2 dimensões, então aqui está x, aqui está y. Aí suponha que você sai daqui e você anda até esse ponto aqui. Né? Então, esse daqui, por exemplo, é o ponto 1, 2. Né? Então, nesse caso, o vetor seria R igual a 1,2. Então, a componente x, né? A gente fala componente x é 1, a componente y é 2. Pode pensar, sei lá, em quilômetros ou em metros, sei lá, alguma coisa assim. Né? Então, o que é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor, R, vai ser a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, vai ser igual a raiz de 5. E o que representa isso daqui? Isso daqui representa essa distância aqui. Ou seja, é a distância com relação à origem. A origem. Né? Ou, assim, pensando de forma mais intuitiva, é o tamanho da flechinha, né? Ou seja, é o comprimento dessa flechinha. Tá?
Mas o que é importante vocês terem em mente é que o vetor ele não depende só da sua magnitude, né? Ele depende também da sua direção e sentido. Então, o importante desse vetor não é só que você está a uma distância raiz de 5 da origem. Não é só isso. O importante é que você está a uma distância da origem apontando numa certa direção, né? Então, o vetor ele tem direção e sentido. Tem magnitude, direção e sentido. Né? O módulo é apenas uma propriedade desse vetor. Ok? Então, lembrem que os vetores, eles são objetos matemáticos diferentes dos escalares, né? O escalar é só um número. Esse x de t aqui é um escalar, ele é só um número, acabou. O vetor, ele é um objeto matemático diferente, porque ele é uma combinação de 3 escalares, né? Então, a gente tem que pensar quais são os tipos de operações que a gente pode fazer com esse vetor. Ou seja, se alguém te dá um vetor, o que você faz com ele? Uma das coisas que você pode fazer é calcular o módulo desse vetor, ou seja, calcular o comprimento desse vetor. A outra propriedade, a outra operação que a gente pode fazer é a multiplicação por um escalar. Então, é permitido eu pegar um vetor R igual a XYZ e eu multiplicar ele por um escalar, C vezes R, ou, sei lá, vou chamar de outro nome aqui, A vezes R, e, essencialmente, o que eu faço é eu multiplico cada uma das componentes, né? Onde A é igual a uma constante. Então, essa é outra operação permitida. Eu pego um vetor e eu posso multiplicar esse vetor por um número, né? E, essencialmente, a operação que eu tenho que fazer é multiplicar cada uma das componentes. Isso daqui é o que a gente chama de uma dilatação, né? Esse acho que é o nome que ajuda a lembrar. Isso é uma dilatação. Quando a gente multiplica um vetor por uma constante, a gente está essencialmente esticando esse vetor ou contraindo esse vetor. Então, deixa eu reaproveitar esse gráfico aqui, né? Se a gente pegar esse cara aqui, deixa eu tirar esses números aqui. Se a gente multiplica por uma constante, a gente vai ter um outro vetor aqui, por exemplo, assim. Então, se isso daqui é R, esse vetor aqui vai ser, por exemplo, 2R. Então, multipliquei por 2, eu dupliquei o tamanho do meu vetor, eu estiquei ele, né? E se esse número que eu estou multiplicando é menor do que 1, aí eu estou comprimindo esse vetor, eu estou, né, encurtando ele. E se ele é maior que 1, eu estou esticando esse vetor. Outra operação que é permitida fazer é a adição de 2 vetores. Opa, peraí, deixa eu... Só um segundo. Pronto. Adição de 2 vetores. Claro, Guilherme, dilatação é essencialmente a ideia de você multiplicar um vetor por um escalar. Então, se eu tenho um vetor R, eu posso multiplicar ele por um número. Eu posso, por exemplo, considerar um outro vetor que vale 2R. E o que significa isso? Significa simplesmente multiplicar cada uma das componentes pelo esse mesmo fator, né? E, essencialmente, o que eu estou fazendo, quando eu faço isso, eu não estou mudando a direção desse vetor, eu estou mudando apenas o comprimento dele, né? Então, voltando naquele exemplo aqui, se aqui fosse 2 e aqui fosse 1, se eu multiplicar por 2R, então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 4, né? Então, a proporção continua igual, só que eu estou agora esticando esse vetor. Tá? Essa é a ideia de uma dilatação. Beleza? Show. Então, a outra coisa que a gente pode fazer é somar 2 vetores. Né? Eu vou falar sobre multiplicação entre vetores mais para frente, mas porque multiplicação é mais delicado. Agora eu quero falar sobre adição. Então, suponha que eu tenha 2 vetores, A, que é x1, y1, z1, e B, que é x2, y2, z2. Então, eu posso definir um novo vetor, C, que ele é A mais B, eu posso somar vetores, tá? E o resultado disso é somar cada uma das componentes.
Não? Isso faz algum sentido, né? Considera, por exemplo, o caso onde A é x1, 0, 0, e B é x2, 0, 0. Então, isso aqui seria mais ou menos assim, né? Eu tenho aqui um sistema de coordenadas, né? Aqui está o x, aqui está o y, por exemplo. Aí eu tenho aqui o A aqui, e eu tenho B, por exemplo, aqui. Aí, agora o vetor C, deixa eu aumentar isso daqui. O vetor C vai ser a soma dos dois, né? Ok? Existe uma regra gráfica para somar vetores, que é a seguinte, graficamente, né? Suponha que eu tenho aqui um vetor A, e eu quero somar ele com o vetor B. Então, uma forma gráfica de fazer isso é colocar o B, a cauda do B na frente do A, e aí a soma deles vai ser o vetor que vai do começo do A até o final do B. Alguma coisa assim. Isso seria uma forma gráfica da gente pensar como é que a gente soma vetores. A ideia, por exemplo, suponha que você anda primeiro de A, depois você anda de B, aí é o equivalente a você andar direto daqui para cá, né? Então, você vai via C aqui. Essa é a intuição de somar vetores. Ok? Vocês vão, no curso de vetores e geometria, vocês vão aprender mais sobre sei lá, como pensar geometricamente com relação a vetores e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Show. E a subtração de vetores? De dois vetores. Ou seja, eu quero fazer C agora ser A menos B. Tá? A subtração é fácil, porque eu posso pensar nisso daqui como sendo A mais menos B. Ou seja, a subtração, na verdade, é uma adição do vetor A com o vetor menos B. Quem que é o vetor menos B? O vetor menos B, ele é o espelho do vetor B, né? Então, se eu tenho aqui um vetor B, o vetor menos B vai ser esse cara aqui. Né? Então, ou seja, em vez de somar vetores, basta eu somar com o vetor menos B. Né? Então, o menos B, se B for x1, x2, perdão, y2, z2, então, menos B é menos x1, menos y1, menos e1. Porque eu estou multiplicando por um escalar, né? Ou seja, isso daqui é a operação de multiplicar por um escalar, que nem esse cara aqui, né, que a gente tinha feito. A diferença é que esse escalar aqui é um número menos 1, né, um número negativo. Então, eu estou multiplicando o vetor pelo número menos 1, multiplico cada uma das componentes pelo número menos 1. Ok? Bom, em 2D, tem uma coisa muito conveniente que a gente vai usar bastante aqui, tá? Que é a decomposição angular. Então, considera um vetor aqui em duas dimensões. Então, aqui está y, aqui está x, e a gente tem um vetor aqui. Então, vou chamar ele de R. A ideia é a gente decompor esse vetor em uma magnitude e um ângulo. Então, assim, ou seja, vetor como sendo uma magnitude e ângulo. Né? Opa! Nossa, é verdade, Stephanie. Desculpa, aqui é x2, perdão, viajei. Isso, menos x2, menos y2,
Show, obrigado. Valeu, valeu. Então, eu tenho um vetor R aqui, né? Eu vou escrever ele em 2 dimensões aqui, x e y. E a ideia é que eu posso escrever o módulo, né? Então, eu tenho aqui o módulo do vetor R, que é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu posso também definir um ângulo para esse vetor aqui, que eu vou chamar de θ, né? E quem que é esse θ? Ó, basta eu olhar aqui, cateto... Oi, Isadora, desculpa, não teria o quê? Isso, sentido contrário. Exato. Então, se o B está para cá, o menos B está oposto a ele. Não entendi bem, Isadora. Beleza? Ou seja, o menos B está no sentido oposto. Então, se, por exemplo, se a componente x vale 1, a componente x do menos B vai valer menos 1. Se a componente y vale 2, a componente do menos B vai valer menos 2, assim por diante. Show. Então, ó, a ideia em 2D aqui, de decomposição angular, é que a gente pode olhar para isso daqui do ponto de vista de trigonometria, né? Você vê que quem que é esse R? Esse R, ele é esse comprimento aqui, né? Ele é essa distância, R. Então, esses ângulos aqui, eles podem ser relacionados com o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, o cosseno de θ, ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então ele vai ser x sobre r, e o seno de θ vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? Então, você vê que a gente pode, na verdade, representar as componentes, né, x como sendo r cosseno θ, e y como sendo r seno θ. Né? Se eu simplesmente jogar esse r aqui para cima, eu posso representar as componentes dessa forma. E eu posso também escrever que a tangente de θ, né, que é o seno de θ dividido pelo cosseno de θ, se eu dividir isso daqui por isso daqui, vai dar y sobre x. Né? Então, essa é a ideia de decomposição angular, ou seja, um vetor r igual a xy, r flechinha, ele pode ser escrito como sendo r cosseno θ e r seno θ. A gente vai usar muito isso ao longo do curso, tá, gente? Então, acho que é, inclusive, importante que a gente pare um pouco agora e entenda bem esse tipo de fórmula, tá? O que é particularmente confuso, eu acho, no começo, é a diferença entre o R flechinha e o R sem flechinha. Pelo amor de Deus, não esqueçam da flechinha. Essa flechinha era tudo, tá? Essa flechinha é o que faz a gente se lembrar de que esse cara é outro objeto, ele é outra coisa, né? Ele não é número, ele é vetor, tá? Não é escalar, é vetor. Enquanto que esse R sem flechinha é o módulo do vetor, né? Se a gente quisesse ser um pouco mais cuidadoso, a gente podia escrever isso daqui como sendo barra R, assim. Só que isso aqui é meio destrambelhado de ficar escrevendo, né? Enche o saco ficar escrevendo essa barrinha o tempo todo. Então, às vezes, a gente usa essa notação mais compacta, só o Rzinho mesmo. Tá? Mas esse R é um módulo, né? E esse ângulo θ, ele é definido dessa forma aqui. Então, essa é uma maneira muito comum da gente escrever vetores, tá? A gente vai usar muito isso. Por exemplo, imagina que a gente quer lançar um canhão aqui. A gente vai falar sobre isso, acho que nessa aula ou na próxima. Essa ideia de lançamento de projéteis, né? Tipo aquele problema clássico. Aí a gente tem um lançamento de projéteis aqui e a gente tem um ângulo aqui que a gente vai fazer de lançar o canhão, que está relacionado com a velocidade inicial, né? Então, a gente pode representar essa velocidade por um vetor, ou a gente pode representar por um ângulo, ou seja, a gente coloca aqui uma magnitude e uma orientação. Então, é por isso que esse tipo de decomposição aqui aparece com tanta frequência. Ok? Perguntas? Beleza. A gente pode, inclusive, fazer um teste de sanidade aqui. Sanidade. Então, por exemplo, quem que é o módulo
do vetor R, né? O módulo do vetor R é raiz... Já explico, Joara, só um segundinho, faz essa conta então. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, usando essa decomposição, fica assim, raiz de r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aí, se eu coloco agora o r em evidência, fica cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, que é 1, né? Ou seja, isso fica raiz de r ao quadrado, como r é um número positivo, isso dá r. Então, você vê que a coisa assim faz sentido, né? É meio um argumento cíclico. Se a gente decompõe o vetor desse jeito aqui, esse r, naturalmente, ele é o módulo do vetor. Então, você tem aqui a parte angular, eu posso, inclusive, escrever isso daqui assim, né? Eu posso escrever isso como sendo r cosseno θ, seno θ, porque eu posso multiplicar por escalares, né? Então, eu coloco para fora aqui, eu coloco em evidência a magnitude do vetor, e eu tenho aqui só a parte angular, né? Que questão, Joara, você quer que eu explique melhor? Enquanto a Joara digita aí, Lucas, boa pergunta. Então, por que eu foquei em 2D, né? 2D, isso daqui é muito limpinho, é muito bonitinho. Existe essa decomposição também em 3D, só que em 3D a gente precisa de 2 ângulos, né? Então, em 3D você vai ter que ter uma magnitude e 2 ângulos, né? Nesse curso a gente não vai usar tanto isso, mas, por exemplo, em Física 3, usa-se muito. É o que a gente chama de coordenadas esféricas, que é quando você decompõe um vetor em 3D em uma magnitude e 2 ângulos. Em 2D é muito bonitinho, que é só uma magnitude e um ângulo aqui, é mais simples. Tá, Joara. Então, a ideia é a seguinte, a gente põe a flecha para denotar que esse cara aqui, ele não é um escalar, ele é um objeto diferente, é um vetor que tem componentes. E esse R sem a flechinha é a magnitude do vetor. Então, quando a gente escreve uma fórmula que nem essa flechinha aqui, a gente está colocando para dizer que esse objeto ele não é um escalar, ele é um vetor. Enquanto que esse objeto aqui, ele é um escalar, ele é só a magnitude desse vetor. Oi, Beatriz, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente usei a definição do módulo, né? O módulo é a primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado. Então, eu fiz isso ao quadrado mais isso ao quadrado, e aí deu, essencialmente, a parte trigonométrica que se cancela e sobra o próprio R. Então, ele é só um teste de sanidade para saber que quando a gente escreve um vetor assim, como aqui é cosseno e seno, todo o módulo do vetor está nesse R aqui, como a gente queria, né? É meio circular esse teste de sanidade porque a gente definiu, a gente começou com isso e definiu isso assim, mas ainda assim faz sentido que as coisas funcionem, né? Tudo bem? Show! Então, vamos lá. Oi, Stephanie. Não vai acabar 30 minutos mais tarde, não. Acho que meio-dia até meio-dia eu acabo, tá? Não se preocupa, não. A próxima coisa, então, agora que a gente vai falar é sobre a ideia de... Oi, Raquel, você me mandou uma mensagem direta para mim, manda pro chat depois, tá? Para todo mundo. Mas, a Raquel está perguntando o porquê de 1. Que 1, Raquel? Desculpa. E enquanto a Raquel digita, Guilherme, o vetor não é o módulo dele, né? Isso é importante. O vetor não é o módulo dele. O vetor o módulo é uma propriedade do vetor, né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Sei lá, se eu tenho um exemplo que R é, sei lá, 2, 0, 3, isso daqui é um vetor, né? O módulo dele é raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Que, ou seja, vai dar raiz de 4 mais 9 vai dar 13. Desculpa, Raquel. Esse 1, beleza. Esse aqui é só trigonometria, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Boa, valeu. Valeu, Matheus, valeu, Raul.
Ah, é a mesma coisa, Stephanie, né? Ou seja, deixa eu colocar isso aqui em cinza aqui, né? R cosseno de θ ao quadrado é o R ao quadrado e depois o cosseno ao quadrado de θ. É a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, agora a gente vai falar sobre essa ideia de vetores unitários. Ou que a gente também chama de um versor. Versores. Né? A ideia é que o que é um vetor unitário? Né? O vetor unitário é um vetor unitário. Se o módulo de U igual a 1. Tá? Ou seja, vetores unitários são vetores que têm módulo 1. Alguém consegue dar um exemplo aí de um vetor unitário? Legal, Raul. R chapéu, Leonardo? A gente não falou ainda de chapéu nenhum, mas tudo bem. Boa, João, exatamente. 100, né? Então, 100 é um bom exemplo de um vetor unitário. O módulo desse vetor é igual a 1. Né? Então, inclusive, pegando o gancho desse vetor que o João escreveu, a gente tem alguns vetores que aparecem com muita frequência. Né? Em particular, a gente dá, inclusive, nomes especiais para eles. É o que a gente chama de I chapéu, que é o 100, J chapéu, que é 010, e K chapéu, que é 001. Esses vetores são muito usados em física. Então, Gabriel, boa pergunta, mas não, né? Vamos fazer esse exemplo aí. Se a gente pegar o vetor que o Gabriel sugeriu, que é U igual a 110, o módulo de U vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 2. Então, você vê que esse daí não é unitário, né? O 010 é unitário e o 001 também. Um outro exemplo que a gente pode dar, né? Então eu coloco aqui exemplo. Um outro exemplo que a gente pode dar também é esse daqui, ó, U igual a cosseno de θ, seno de θ. Esse exemplo aqui também é unitário, né? Porque o módulo de U é raiz de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Que é igual a 1. Então, vocês veem, quando a gente escreve um vetor desse jeito aqui, ó, no fundo, o que a gente está fazendo é decompondo esse vetor em em uma componente que é o módulo vezes um vetor unitário, tá vendo? Então, a gente pega um vetor geral, a gente separa o módulo e coloca aqui um vetor que é o vetor unitário. Tá? Então, esses vetores aqui, eles aparecem com muita frequência e por isso a gente dá nomes especiais para eles. Né? A gente pode fazer colocar geometricamente para ver onde é que eles estão. Né? Então, a ideia é que se eu chamo isso aqui de x, de y e de z, então eu tenho aqui eu tenho o J chapéu, aqui eu tenho o I chapéu, e aqui eu tenho o K chapéu. Esse chapéu, tá? Ele existe, o chapéu, é para enfatizar que é unitário. Enfatizar que é unitário. Então, a gente coloca esse chapéu só para deixar, assim, unitário. Deixar claro que o vetor em si tem módulo 1, né? Boa, Celso. Perfeito. Menos 100 é unitário. Perfeito. Então, a gente coloca chapéu nesses versores aqui só para deixar claro que eles são unitários. Então, módulo de I é igual ao módulo de J, é igual ao módulo de K.
igual a 1. Tá? Ou seja, todos esses vetores têm módulo 1. O motivo pelo qual eles são úteis é porque esses vetores eles funcionam como uma base, né? Eles formam uma base para a gente escrever outros vetores. O que eu quero dizer com base? Tá? Esse é um conceito novo, base. Vocês vão ver muito isso em álgebra linear, etc. etc. Isso, Stephanie, definem direções, exatamente. Né? Então, o I define a direção X, o J define a direção Y e o K define a direção Z. Né? A ideia é a seguinte, ó. Suponha que eu tenho um vetor R, que eu escrevo ele como sendo X, Y e Z. Né? Eu posso agora usar as regras que a gente aprendeu de adição de vetores e multiplicação por escalar, e eu posso escrever isso assim, ó. Opa, peraí, deixa eu ganhar um espaço aqui. Isso daqui é verdade pelas regras de adição de vetores que a gente aprendeu, né? Se eu somar dois vetores, basta eu somar as componentes. Então, quando eu somo isso com isso daqui, aqui eu fico x mais 0 que dá x, 0 mais y que dá y, e 0 mais 0 dá 0. E depois eu somo com o z, eu obtenho x, y, z. Isso, Raul, do espaço do R3, né? Isso. Define uma base para o R3. E agora eu posso também usar a multiplicação por escalares, e eu posso escrever isso daqui como sendo x 100 mais y 010 mais z 001. Porque a gente viu que quando a gente multiplica um vetor por um escalar, basta eu multiplicar todas as componentes, né? Então, se o x quiser entrar aqui, ó, vai ficar x vezes 1, x vezes 0, x vezes 0. Né? X vezes 0 dá 0, e x vezes 1 dá 1. Dá x, desculpa. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Só que agora a gente reconhece aqui os nossos versores lá. Esse é o I, esse é o J e esse é o K. Então, com isso, a gente pode escrever isso como sendo, né? Então, portanto, a gente pode escrever o R como sendo x vezes I mais Y, J mais Z vezes K. E esse tipo de maneira de escrever aqui é muito comum, principalmente em física, tá? Então, a gente vai utilizar muito esse tipo de notação. A gente vai, em vez de escrever o vetor como sendo assim, ó, x, y, z, a gente vai escrever ele como sendo x vezes o versor I, mais y vezes o versor j, mais z vezes o versor k. Tá? Isso vai ser muito... é uma maneira conveniente, que aí, que nem a Stephanie falou aí, né? Esses caras definem as direções. Então, é a componente z na direção k, a componente y na direção j, a componente x na direção i. Tudo bem, pessoal? Show. Se tiverem perguntas, por favor. Então, a última propriedade agora que a gente vai discutir é o chamado produto escalar. Então, o produto escalar, a ideia dele é uma forma de multiplicar vetores, mas não é a forma que talvez a gente imagine ingenuamente. A ideia do produto escalar é que você pode pensar nele como uma caixinha que vão entrar dois vetores aqui, R1, R2. Aí você tem uma caixinha aqui, que é o produto escalar. E o resultado é um número, ou seja, um escalar. Né? Então, é uma forma de você converter dois vetores em um número. E a gente escreve isso da seguinte forma, a gente escreve R1, pontinho, R2. Tá? Então, a gente usa esse pontinho entre dois vetores para descrever o produto escalar entre eles. E isso daqui, então, né, se eu tiver o R1, vamos escrever aqui, como sendo x1, y1, z1, e eu tiver o R2 como sendo x2, y2, z2, então R1 escalar R2 vai ser o produto das componentes. Então, eu multiplico as componentes de cada um desses vetores e somo todo o resultado. Tá? Isso é o que a gente chama do produto escalar entre dois vetores. Tá?
A gente poderia imaginar de multiplicar componente a componente, né? Mas isso acaba não aparecendo. O produto escalar é a grandeza que realmente importa para a física e para a matemática, né? É uma forma que você começa com 2 vetores e você produz um número entre eles. Você multiplica cada uma das componentes, isso com isso, isso com isso, isso com isso, e soma tudo, né? Então, o resultado agora você vê que é um número, é um escalar, né? O resultado agora disso é um escalar. Então, só para dar um exemplo simples, se eu tiver esse R1 como sendo 1, 1, 2, e se eu tiver o R2 como sendo, por exemplo, 0, 1, 0, né, que é o vetor J, então R1 escalar R2 vai ser, eu faço isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso. Você vê que dá quase tudo zero, então eu vou ter 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 0, isso aqui vai dar 1. Então, o produto escalar entre esses 2 vetores deu 1. Né? Você vê que ele jogou fora as componentes 1 e 2 aqui, pegou só essa daqui. Tudo bem? A gente vai ver, Gabriel. A gente vai ver os usos do produto escalar, tá? Digamos assim, a interpretação melhor do produto escalar, a gente vai ver, vocês vão ver mais no curso de vetores de geometria, álgebra linear, etc. Né? Mas a gente vai ver as aplicações do produto escalar ao longo do curso. Tá? Prometo para você. Uma aplicação que a gente pode já ver aqui é o seguinte: o que acontece se eu fizer o produto escalar de R1 com ele mesmo? De R igual a XYZ com ele mesmo. Beatriz, um exemplo, deixa eu pensar, qual vai ser o primeiro lugar que a gente vai ver isso daí? Eu acho que a primeira aplicação que a gente vai ver isso vai ser no conceito de trabalho. Talvez vocês lembrem a ideia de trabalho, que é a força vezes o deslocamento, né? Que vocês aprenderam no ensino médio. Mas a gente vai ver que, na verdade, o trabalho é o produto escalar da força com o deslocamento. Vai ser o produto escalar. A fórmula que vocês viram no ensino médio só valia para uma dimensão. Em 3D, o trabalho vai ser o produto escalar de força com deslocamento. Tá? A gente também vai ver que isso aí vai aparecer na definição de energia cinética, e vai aparecer também em tudo que a gente for falar de rotações. Que mais? Vai aparecer com bastante frequência, tá? Eu prometo. E só respondendo aí ao Raul, gente, eu só queria dizer uma coisa para vocês, tá? Isso é uma opinião muito pessoal aí. Eu acho que vocês não têm que se preocupar tanto com para que isso serve. Isso serve para, ou seja, essa não é a pergunta relevante, né? As coisas não precisam servir para alguma coisa. Para que serve ler Machado de Assis? Não serve para alguma coisa, mas ainda assim te enriquece, né? Então, as coisas não precisam servir para alguma coisa. Tá? Isso daqui eu prometo para vocês que é um conceito absolutamente fundamental. Né? Então, essa é a única coisa que eu posso prometer nesse momento, que entender esse conceito de produto escalar vai ser útil mais para frente. Tá? Oi, Beatriz. Não, tudo bem, eu entendo. Por isso que a gente está indo aqui com calma, tá? Eu não estou assumindo que vocês viram nada disso no ensino médio. Mas então, olha só, pessoal. O que vai ser o produto escalar de um vetor R com ele mesmo? Né? Então, seria R escalar R. Né? Então, você vê que a ideia do produto escalar é componente de um vezes componente do outro, componente de um vezes componente do outro. Então, a ideia é x vezes x mais y vezes y mais z vezes z. Né? Então, você vê como o Santiago mencionou aí, isso daqui é nada mais do que o módulo ao quadrado de 2 vetores. Tá? Então, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é o módulo ao quadrado. Isso, Guilherme. Então, eu vou falar agora sobre o sentido físico. Boa. Eu vou falar da interpretação disso daí. Então, qual que é a ideia do produto escalar? O produto escalar, ele é o seguinte, ó. Interpretação. O produto escalar entre 2 vetores, ele pode ser escrito assim, ó. Ele é o módulo de um vetor, o módulo de outro vetor,
o cosseno do ângulo entre eles. É igual ao ângulo entre R1 e R2. Tá? Eu vou explicar de onde vem essa fórmula aqui para entender, mas se você quer, então, assim, uma explicação rápida do que é o produto escalar, ele é o módulo dos vetores vezes o ângulo entre eles. Isso, Guilherme, com seta é o vetor e sem seta é o módulo, exatamente. O módulo R, sem seta é o módulo do vetor. Beleza? Como é que a gente pode entender essa fórmula aqui? Suponha que a gente tenha a seguinte... então, motivo. Suponha que a gente tenha a seguinte situação. Aqui eu tenho um eixo Y. Aqui eu tenho um eixo X. Aí eu tenho aqui um vetor R1, que ele vale R1, 0. Então, ou seja, tem uma componente R1 aqui, 0, está no eixo X. E eu tenho outro vetor aqui, R2, que vai ser X2, Y2. Né? Então, o que vai ser o produto escalar entre eles? Quem que vai ser R1 escalar R2? O que vocês acham? Pessoal, sugestões aí? Produto escalar disso daqui com isso daqui. R1, X1? Quase, Raul. R1, X2. Boa. Boa, Letícia. Então, vai ser essa componente vezes essa componente vezes essa componente. Então, vai ser R1, X2. Beleza? Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso decompor esse vetor aqui, eu tenho um ângulo θ, né? E a gente tinha visto que esse vetor aqui, R2, igual a X2, Y2, a gente podia escrever ele como sendo R2 cosseno de θ, R2 seno de θ, onde R2 é o módulo e θ é a tangente aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, você vê que a gente pode agora, voltando para essa expressão aqui, a gente pode escrever isso como sendo R1 vezes, quem que é o X2? X2 é esse cara aqui, né? R1, R2, cosseno de θ. Então, você vê que o produto escalar, ele é a magnitude dos vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá vendo? Ou seja, eu tenho o ângulo entre esses dois vetores. Tudo bem? Faz sentido? Boa. Em particular, a gente vê o seguinte, né? Se esses vetores fazem um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 graus aqui é 0. Então, quando R1 escalar R2 é igual a 0, a gente diz que os vetores são perpendiculares. São perpendiculares. Tá? Então, o produto escalar ele funciona como uma forma também da gente ver o quão perpendicular são dois vetores. Ele vai ser 0 quando os vetores são perpendiculares. Por exemplo, se eu tenho o meu versor lá I igual a 1, 0, 0 e o J, que é igual a 0, 1, 0, o produto escalar de I com J, né, é componente, 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 componente. Você vê que ele vai ser 0. Portanto, eles são perpendiculares. A gente já sabia disso, né? Isso, Beatriz. O módulo é sempre a raiz dos quadrados dos números. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, raiz disso daí. Beleza?
Então, a gente já sabia que esses caras eram perpendiculares, que a gente tinha feito esse desenho aqui, né? A gente tinha desenhado aqui, ó, Y, J e K. A gente sabe que o ângulo entre eles é de 90 graus, né? A gente pode colocar aqui, a gente sabe que tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus, e aqui tem um ângulo de 90 graus, e aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Uma coisa assim. Ficou meio tosco o meu desenho, mas tudo bem. Então, a gente sabe que esses caras fazem ângulos de 90 graus entre eles aqui. O produto escalar é uma forma matemática da gente verificar isso daí, né? Porque o J, o produto escalar de J com K é zero, de K com I é zero, de todos esses caras entre eles é zero, né? E porque eles são todos ortogonais, né? Perpendiculares. A gente também usa essa palavra aqui, deixa eu colocar. Ortogonais. Tá? É a mesma coisa, tá? Perpendicular, ortogonal é a mesma coisa. A gente fala que esses vetores, quando o produto escalar entre eles é zero, eles são ortogonais. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Tranquilo? Beleza. Então, olha só. Eu queria agora falar fazer um comentário, tá? Existem dois tipos de vetores, digamos assim, classes de vetores que a gente vai trabalhar nesse curso. Isso aqui é um comentário um pouco técnico, mas que eu acho que vale a pena falar agora de partida, né? Tem uma coisa que a gente chama de vetor posição versus o que a gente chama de vetor deslocamento. Tá? Deixa eu explicar a diferença entre isso daqui. Então, a ideia é a seguinte, né? Para a gente descrever o movimento de partículas, a gente precisa definir um referencial, né? Então, o primeiro passo sempre, né? Para qualquer tipo de problema que a gente vai abordar, é definir um referencial, né? Um sistema de coordenadas. Então, a gente coloca aqui um sistema, por exemplo, aqui. X e Y, X, Y, Z. E esse sistema ele tem uma origem aqui, né? Tem uma origem. Né? E aí, o que a gente quer fazer, a gente quer usar o vetor para descrever a posição de uma partícula. Então, você tem uma partícula que está andando no espaço aqui. Deixa eu desenhar melhor isso daqui. Você tem uma partícula que está andando aqui. E você vai agora usar deixa eu colocar uma outra cor aqui melhor. Vai usar os vetores para descrever a posição dessa partícula. Então, por exemplo, você pode ter aqui um R1. E aqui você pode ter um R2, por exemplo. Né? Onde R1 é, por exemplo, o vetor R num tempo T1. E R2 é o vetor R num tempo T2. Então, a ideia, o jogo, digamos assim, vai ser esse, né? Você tem um movimento aqui que você quer descrever no tempo. Então, você quer pegar essa descrição aqui, a partícula está andando e para cada instante de tempo você tem uma posição diferente, né? Então, sei lá, em t igual a 1 segundo a partícula está aqui, em t igual a 3 segundos ela está aqui, e essa partícula está andando aqui. E o que a gente está interessado é exatamente nessa descrição matemática, de como escrever esse vetor em função do tempo. Então, isso daqui é o que a gente chama de vetor posição, né? Isso daqui é uma coisa que a gente chama de vetor posição. O que é especial do vetor posição é que ele é definido com relação à origem. Tá? Ou seja, o vetor posição, ele sempre começa da origem. Né? Porque ele descreve exatamente o ponto que a partícula está com relação àquela origem. Então, a gente definiu uma origem aqui, e agora o vetor posição é definido com relação a essa origem. Tá? Mas a gente também pode estudar outros tipos de vetores. Deixa eu apagar isso daqui e colocar aqui. A gente também pode estudar
o que a gente chama de vetor deslocamento, que é essencialmente o vetor entre dois pontos, ΔR. Tá? Ou seja, é o vetor que leva de uma posição a outra. E esse vetor ΔR, por exemplo, ele é R2 menos R1. Ele é uma diferença entre dois vetores. Então, tipo, é o vetor que me liga um ponto do espaço a outro, né? Então, vocês veem a diferença? Enquanto que o vetor posição, ele descreve uma posição com relação à origem, o vetor deslocamento, ele descreve o vetor que liga um ponto a outro no espaço, né? Um ponto a outro. Ou seja, esse vetor de deslocamento, ele não depende mais da origem, né? Ele não depende da origem. Por exemplo, se a gente tivesse usado uma outra origem aqui, por exemplo, imagina que em vez de escolher a origem nesse ponto, a gente escolheu a origem aqui, né? Você vê que a flechinha R1 e a flechinha R2 iam ser diferentes, mas a flechinha ΔR seria a mesma coisa, né? Não precisa, Laura. Ela não precisa sair da origem. A gente precisa escolher uma origem, né? A partícula pode estar fazendo qualquer coisa, mas ela não precisa sair da origem, mas para descrever o movimento, a gente tem que escolher uma origem. Então, por exemplo, a gente pode tentar fazer um outro exemplo aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Suponha que a gente tem um movimento circular, né? Então, eu tenho uma coisa assim, ó. Eu tenho uma coisa assim, né? Então, a partícula está rodando aqui. Né? Ela está rodando aqui. Aí, eu vou ter um vetor posição, por exemplo. Espera aí, deixa eu só colocar esse centradinho aqui. Sim, né? Eu vou ter um vetor posição que ele, por exemplo, pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, e assim por diante. Isso aqui é o vetor posição, R1, R2, assim por diante. Mas eu poderia também ter escolhido um outro sistema de coordenadas. Quer ver? Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. Eu vou tentar fazer aqui ao vivo e a cores. Aí a gente faz assim, ó. Eu vou escolher um outro sistema de coordenadas, sei lá, para cá, tá vendo? E aí, agora, esses meus vetores aqui, eles vão mudar. Espera aí. Espera aí, prometo que vai fazer sentido o que eu estou escrevendo aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Então, o que eu quero enfatizar aqui, ó? O movimento é o mesmo, tá vendo? Esse círculo, ele está no mesmo lugar. Eu só estou mudando o meu referencial. Aqui eu fui inteligente, eu coloquei um referencial bem no meio do círculo, bonitinho, mas aqui, por algum motivo, eu escolhi um referencial que está deslocado. Então, agora o meu vetor posição, ele vai ser diferente, né? Esse mesmo vetor R1 aqui, ele vai ser agora um cara assim, ó. R1. E o vetor R2 vai ser um cara assim, R2. Né? Você vê que o vetor em si mudou, né? Mas o deslocamento entre eles não muda. Então, esse vetor aqui, ΔR, ele continua sendo o mesmo vetor aqui, ΔR. Tudo bem que esse meu desenho não está a melhor coisa do mundo, né, gente? Eu peço desculpas aí. Então, tem que usar um pouco da imaginação. É arte abstrata aqui. Mas a ideia é que o vetor posição, ele depende da minha escolha de origem. Como eu desloquei a minha origem para cá, esses caras azuis mudam. Mas esse cara ΔR, ele é só a distância entre os dois, então ele não muda. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Que o vetor posição depende da origem, mas o vetor deslocamento não depende. Exatamente, Raul. O deslocamento ele é uma propriedade geométrica. Então, esse vetor de deslocamento, no fundo, ele é definido pela sua direção, magnitude e sentido, né? Mas ele não é definido por uma escolha de origem. Tá? Ou seja, ele é independente do ponto de origem que ele está no espaço. Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa assim, ó, deixa eu colocar um vetor de deslocamento aqui. Então, isso aqui, supõe que isso aqui é um vetor de deslocamento. Tá?
E agora eu vou fazer uma cópia dele, colocar ela aqui. Fazer uma outra cópia e colocar aqui. Todos esses vetores aqui, como eles são vetores de deslocamento, eles são a mesma coisa, na verdade, porque eles são definidos independentes da origem. Você vê que todos esses vetores têm a mesma direção, magnitude e sentido. O tamanho da flechinha é o mesmo, a direção para onde a flechinha está apontando é a mesma. Então, todos esses vetores, não importa onde eu coloque eles... Opa, peraí. Não importa onde eu coloque esses caras, como eles são vetores de deslocamento, eles são equivalentes. Para o vetor posição, isso não é verdade, né? O vetor posição ele é especial, porque ele é definido com relação a uma origem. O vetor posição ele sempre sai da origem e aponta para algum ponto, né? Então, ele começa aqui e vai para algum lugar. Enquanto que o deslocamento, ele é só uma flechinha no espaço. Tá? Esse conceito é um pouco mais abstrato, eu entendo, mas eu achei que valeria a pena mencionar isso daqui aqui desde cara, porque às vezes isso gera um pouco de confusão mais para frente. Tudo bem, pessoal? E o que é interessante também, né, só para terminar, é que, deixa eu colocar isso aqui mais para cá, como eu tenho isso daqui, né, então como o vetor de deslocamento é a diferença entre os dois, uma outra forma equivalente de pensar é que eu posso ver o R2 como sendo o R1 mais um deslocamento. Então, ou seja, eu posso pensar que, sei lá, no tempo 2 segundos, a posição no tempo 2 segundos foi a posição no tempo 1 segundo, mais o quanto que esse vetor se deslocou entre 1 segundo e 2 segundos, né? Então, eu posso pensar que dois vetores posição estão ligados por um vetor de deslocamento, tá? Esse daqui dá o incremento, ele dá o quanto que mudou. Eu estava aqui, aí o tempo passou, eu andei isso daqui, e aí eu cheguei aqui. Ok? Esses conceitos são usados em toda a física, Lucas. Não é só mecânica, não. Todas as teorias físicas a gente vai usar isso daí. Essa ideia de vetores e tudo isso vai aparecer no eletromagnetismo, na física quântica, em todas as áreas da física. Isso realmente é bem geral, assim. Vocês estão vendo aqui, vocês vão carregar com vocês para o resto da vida, digamos assim. São conceitos bem gerais. Algumas coisas ficam mais sofisticadas com o tempo, mas essas ideias todas aqui não são restritas à mecânica, não. Beleza? Perguntas, pessoal? Desculpa, Stephanie, o que é o vetor RU? Desculpa, é R1. Desculpa, Stephanie, aqui é R1. R1. Beleza? Show. Então, isso daqui introduz a gente ao conceito de velocidade média. Velocidade média. Que é o conceito que a gente começa a falar na aula de hoje e a gente vai terminar isso na próxima aula. Vamos expandir na próxima aula. Então, a ideia é a seguinte, né? Então, eu tenho um vetor aqui, R de t, que ele tem x de t na direção y, mais y de t na direção j, mais z de t na direção k. Tá? E a ideia é que eu estou interessado agora no deslocamento entre dois tempos. Então, escolha dois instantes. T1 e T2, e seja R1 como sendo R no instante T1 e R2 como sendo R no instante T2, tá? E o deslocamento entre T1 e T2 será, como a gente acabou de ver, né, delta R igual a R2 menos
R1. Tá? E aí, agora, então, a gente define a velocidade média. Velocidade média. No intervalo ΔT igual a T2 menos T1, como sendo V média igual a ΔR sobre ΔT. Oi, Gabriel. Aqui, esse ΔR não é zero, não, né? Porque eu estou fazendo R1, R2 menos R1. Então, é a distância, o vetor aqui é a distância daqui para cá, né? Se eu estivesse fazendo R1 mais R2, daria zero. Mas como eu estou fazendo R2 menos R1, na verdade, é a distância da pontinha do R1, né? Então, daqui para cá. Então, dá um cara tipo assim. Beleza? Que é igual a esse daqui, né? Show. Então, a ideia da velocidade média, né, é que ela está dando uma descrição do o quanto a partícula andou, né, vetorialmente, dividido pelo tempo que ela andou. Né? Então, isso daqui é o que a gente, vou até ser mais preciso aqui, isso daqui é o que a gente chama do vetor velocidade média. Né? Ou seja, para deixar bem claro que a velocidade média ela é um vetor, né? Porque ela está representando quanto que ele andou em cada coordenada. Então, se eu escrever agora em componentes, isso daqui vai ficar ΔX sobre ΔT na componente I, mais ΔY sobre ΔT na componente J, mais ΔZ sobre ΔT na componente K. Então, ou seja, isso daqui dá para a gente o quanto que a partícula andou em cada componente, né? Ou seja, é o delta na direção X, dividido pelo ΔT na direção I, ΔY sobre ΔT na direção J, ΔZ sobre ΔT na direção K. Tá? A gente chama isso daqui das componentes do vetor velocidade média. Então, ΔX sobre ΔT é a componente X do vetor velocidade média, e assim por diante. Ok? Então, esse conceito de velocidade média é um conceito útil, tá certo? Se você tem um movimento, etc., você quer saber, sei lá, se a pessoa está fazendo uma viagem de carro, você quer saber qual foi a velocidade média ao longo do trajeto, alguma coisa assim. Então, esse conceito ele é útil, mas ele também é um pouco limitado. Então, eu até tenho um gráfico aqui, deixa eu pegar, com um exemplo disso daí. Então, aqui eu estou olhando para uma das componentes só, tá? Então, imagina que eu estou olhando para a componente X. Porque você vê que eu posso analisar a velocidade média componente a componente, né? Então, eu posso focar e fazer minha análise para as componentes independentemente. Então, aqui um exemplo é um movimento oscilatório, né? Então, esse aqui seria o típico movimento oscilatório. Você pode pensar que é, por exemplo, Peraí, desculpa. Uma molinha aqui, por exemplo. Né? E aí esse cara fica vibrando aqui, por exemplo. Então, ele vai ficar oscilando, e aí o X está aqui, o X em função do tempo, né? Então, o X sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá? Então, ó, o que é importante da gente entender da velocidade média é o seguinte, ó, se você olhar aqui, a velocidade média, ela depende da minha escolha de intervalo, né? Então, ela depende do que eu chamo de T1 e do que eu chamo de T2. Então, o que tem nessa figura são dois exemplos. Isso daqui é uma escolha de intervalo, isso daqui é outra escolha. Então, ó, nessa escolha de intervalo, eu escolhi o T1 para ser aqui e o T2 para ser aqui. Né? Então, aqui é o T1, aqui é o T2. Aí você vê que, nesse caso aqui, a velocidade média ela é positiva. Né? Então, nesse caso aqui, a velocidade média ela é positiva, porque o quanto a partícula andou, ela subiu aqui, tá vendo? O X subiu. Então, esse ΔX, ele foi para frente aqui. Então, esse ΔX é positivo, tá? Portanto, a velocidade média é positiva. Agora, se eu, por acaso, tivesse escolhido esse intervalo aqui, aí a velocidade média é zero, porque aqui
a partícula, durante esse intervalo, a partícula primeiro andou para baixo, mas depois ela voltou. Então, tipo, se você falar assim, a velocidade média nesse intervalo é zero. Mas o que isso significa? Tipo, a partícula está andando, ela está oscilando, mas ainda assim a velocidade média nesse intervalo é zero, porque depende da sua escolha de intervalo. Então, o problema da velocidade média é que ela depende de forma muito sensível de qual intervalo de tempo você considera, né? Essa é a limitação desse conceito. Por isso que ela acaba não entrando tanto em mecânica. A gente acaba não usando muito a velocidade média, porque ela depende da sua escolha de intervalo. Ok? Então, um conceito mais útil é o conceito de velocidade instantânea. Esse conceito vai ser central para a gente. Okay? Então, qual que é a ideia? Por exemplo, o velocímetro do carro, né? O velocímetro do carro, o que ele faz, né? No velocímetro do carro, você está sempre vendo a sua velocidade ali. Ela é uma velocidade instantânea, tipo assim, naquele instante minha velocidade é tanto, né? Se eu frear, eu vejo que o velocímetro, na hora, ele cai. Então, o que o velocímetro do carro está fazendo? No velocímetro do carro, a diferença é que eu tenho uma velocidade média, mas o que eu uso é um ΔT pequeno. Muito pequeno. Porque no carro, a velocidade é medida pela rotação do pneu, né? Então, tipo assim, cada volta do pneu é pouquinho, porque o carro está andando um monte. Então, o carro mede uma velocidade média, mas ele mede uma velocidade média em períodos muito pequenininhos. Então, tipo, em vez de eu pegar assim, um ΔT grandão, eu pego um ΔT pequenininho. Tipo assim, eu pego esse ponto aqui e um ponto logo aqui. Aí eu vejo uma velocidade aqui. Ou eu pego um ponto aqui e um ponto logo aqui. Eu sempre pego uns intervalinhos bem pequenininhos, deixa eu até colocar assim em verde aqui. Por exemplo, eu pego esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ou eu pego esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, e assim por diante. Né? Eu vou olhando para intervalinhos muito pequenos e medindo a velocidade em cada um desses intervalinhos. Tá? Então, essa é a ideia de velocidade instantânea. Vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos considerar um exemplo. Suponha que, eu estou pensando em uma dimensão, tá? Suponha que x de t é igual a 2t ao quadrado. Então, isso aqui pode ser, sei lá, um movimento acelerado. A gente vai falar mais sobre esse tipo de movimento daqui a pouco, né? Mas imagina que, por algum motivo, a minha posição em função do tempo é dada pela função 2t ao quadrado. Né? E vamos considerar agora a velocidade média. Média entre T1 igual a 1 segundo, e T2 igual a 1 mais ΔT, para diferentes ΔTs. Né? Então, a velocidade média vai ser x de 1 mais ΔT menos x de 1 dividido por ΔT. Né? Então, é a diferença na posição dividido pela diferença no t. Né? Então, por exemplo, se eu tiver ΔT igual a 0,2 segundos, então a velocidade média vai ser 2 vezes 1,2 ao quadrado, menos 2 vezes 1 ao quadrado, dividido por 0,2. Né? Isso daqui vai dar 4,4 metros por segundo. Pessoal, eu preciso avisar um negócio para vocês, tá? Às vezes eu uso vírgula, às vezes eu uso ponto. Eu não sou muito consistente com relação a isso, né? Teoricamente, aqui no Brasil, a gente deveria usar vírgula. É 4,4. Eu sou muito relaxo. Às vezes eu escrevo 4,4. Se vocês fizerem isso nas provas também, eu não ligo, tá? Mas eu tento usar vírgula, mas eu me distraio e acabo usando ponto. Então, você vê que a velocidade média entre o instante 1 e 1,2, ela foi 4,4 metros por segundo.
Agora eu vou fazer uma tabela para vocês. Então, considera a seguinte tabela. Eu tenho aqui o ΔT e a velocidade média. Então, eu vou considerar os seguintes valores: 0,2, 0,1, 0,05, 0,01, 0,001. Né? E os valores calculados vão ser esses daqui, ó, em metros por segundo. 4,4, 4,2, 4,1, 4,02, 4,002. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? E, assim, isso é essencialmente a última coisa que eu vou falar na aula de hoje. E eu realmente quero, assim, por favor, preste atenção, porque isso vai ser muito importante. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo das próximas aulas. O que eu estou fazendo? Eu estou calculando a velocidade média para diferentes intervalos de tempo. Então, aqui está a minha posição em função do tempo. Olha só. Peraí. Aqui está x em função do tempo. A minha curva é essa curva aqui, é uma parábola, né? X igual a 2t ao quadrado. E aí eu olho para os seguintes instantes de tempo. Então, aqui está o tempo 1. E aqui está o tempo 1 mais ΔT. Né? E eu olho, então, para a posição aqui e para a posição aqui. E eu calculo o ΔX. E eu calculo aqui o ΔT. Né? E eu faço a razão, ΔX sobre ΔT. Então, essencialmente, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando esse ponto, eu estou aproximando ele aqui, tá vendo? Então, primeiro eu coloco a distância 0,2, aí a velocidade média que eu obtenho é 4,4. Aí eu aproximo um pouquinho mais, 4,2, mais 4,1, e assim por diante. Vocês veem que esse número, ele está convergindo, né? Ele está convergindo para um valor. Alguém chuta que valor que ele vai convergir quando esse ΔT for cada vez menor? 4, né? Claramente ele está tendendo para o 4 aí, né? Então, a ideia, isso é curioso, na verdade, porque olha o que acontece. Quando vou aproximando aqui, o meu intervalo ΔT fica cada vez menor, e o ΔX também. Então, essa razão aqui, né? Essa razão aqui, ΔX sobre ΔT, essa razão é um número pequeno dividido por outro número pequeno. Né? Então, conforme eu vou diminuindo esse cara, esse número vai ficando menor e esse número vai ficando menor. Só que a razão entre eles dá constante. Né? Ou seja, apesar dos dois estarem diminuindo, como eu estou dividindo os dois, a razão é constante e tende para um número finito, 4. Exatamente aí, Guilherme, Raul. Isso aqui é a ideia de um limite e de uma derivada. É isso que a gente vai chegar com isso daqui. Então, a velocidade instantânea, ela, essencialmente, a ideia é que a gente vai pegar uma velocidade média, mas num intervalo muito, muito pequenininho. E aí você vê que conforme o intervalo vai diminuindo, o resultado não depende mais do intervalo, né? Quanto menor eu tomar esse ΔT, eu vou obter algo que é a velocidade essencialmente nesse ponto, é a velocidade instantânea. Naquele instante de tempo, a velocidade é tal, né? Nenhuma velocidade realmente é instantânea. Você sempre calcula a velocidade entre um ponto e outro, né? Toda velocidade, no fundo, ela é média. Mas a velocidade instantânea, ela é um limite, onde você pega essa velocidade média e vai pegando intervalos cada vez menores. Tudo bem? Então, só para fechar a aula, essa ideia, né, que então a velocidade instantânea, ela é igual à velocidade média, para um ΔT muito, muito pequeno. Muito, 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 muito pequeno. Né? Que é o que a gente vai chamar do limite de ΔT tendendo a zero. Ok?
Então, eu vou parar por aqui, mas essa é a ideia. A partir da próxima aula, a gente vai explorar melhor essa noção de velocidade instantânea. Não é bem a unidade do eixo, Celso, é a orientação, né? Então, esses vetores não têm unidade, ou seja, eles só representam a orientação daquele eixo. Eles têm módulo 1, então eles não têm unidade. E aí a unidade se escolhe pelo fator que multiplica ali, o x, o y e o z. Vamos, Marcos, daqui a 2 aulas. Os horários da monitoria ficou quarta e quinta. Eu vou só confirmar e eu mando para vocês por e-mail, tá? Mas vai ser quarta e quinta, um dia no almoço, outro dia no jantar. Ok, pessoal. Então é isso aí. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Vou colocar na página, Gabriel. Eu vou olhar lá na página, eu vou olhar a lista e aí eu digito na página, tá? Quais exercícios dá para fazer. Boa, Heisen. Velocidade instantânea também é um vetor. Aqui eu não falei muito sobre isso, né? Está em uma dimensão. Na próxima aula a gente vai escrever isso direitinho. Velocidade instantânea é um vetor também. Ok, pessoal. Então, acho que é isso aí. Obrigado a todos. A gente se vê quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, sou.